Bom dia, meus amados. A palavra do Senhor neste domingo maravilhoso deve reinar em nossas vidas tremendamente. E lá no capítulo de Daniel, no capítulo 4, especificamente no versículo 24, ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, e ali ele vai dizer tudo o que sobrevirá sobre Nabucodonosor, devido ele muito exaltar-se e muito ser soberbo, né? Porque segundo ele transformou a Babilônia num grande império, e que isso foi exclusivamente com a força do seu poder. Aí no versículo 24 do capítulo 4, Daniel diz assim: essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer a erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, né? E aqui no versículo 30, veja só a decisão do rei. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ou seja, a profecia, a interpretação do sonho, realmente ela veio a concretizar-se. Por quê? Porque o rei estava envolto, estava emaranhado com seus próprios conceitos de que ele realmente tinha feito todos aqueles grandes feitos na Babilônia, conquistado lá o povo de Judá e o povo de Israel, simplesmente pelo poder das suas mãos. E conforme Daniel ele deixa claro, né? Ele deixa claro que quem reina sobre os reinos é o Senhor, e ele dá o domínio desses reinos a quem o Senhor Deus ele quer. Ou seja, o Senhor Deus reina sobre tudo e sobre todos. Mas o rei estava o quê? Estava, eu fiz aqui um emaranhado. Esse é um emaranhado, e aqui está uma simbolização de Nabucodonosor, ou os governos da terra. As autoridades que estão sobre a liderança de um governo, de um país ou de determinada população. Ele simplesmente, se não observar a lei do Senhor, as pessoas se emaranham-se e depois não conseguem mais sair do emaranhado, porque seus egos estão inflados. Elas tentam sair e elas não conseguem sair. O emaranhado muitas vezes é de arrogância, prepotência, de mentira. E assim, se conseguir sair, vai sair totalmente arranhado. Vai sair totalmente arranhado, vai sair totalmente desconfigurado daquilo que realmente já foi um dia. Porque as marcas do emaranhado simplesmente vai perpetrar durante toda a vida. E aí, assim, esse emaranhado, ele está repleto de armadilhas. Trazendo para nossa atualidade, quantos que armam armadilhas para seus pares, para seus colegas, para seus vizinhos. E aí as pessoas ficam tão emaranhadas que elas não percebem mais o mal que elas estão fazendo. E elas começam a produzir mentiras,
Observe que dentro do emaranhado aqui tem uma simbolização de peças de xadrez que tem o número de 3, que simbolizam 3 pessoas que estão dentro do emaranhado. Mas na vida prática é muito mais que 3, é 5, é 10, é 15, é 20, ou seja, é toda uma aglomeração de pessoas unidas por seus maus desígnios, e todas elas emaranham-se, ficam totalmente emaranhadas e começam a mentir, a agir com aleivosidade, a agir com atos sorrateiros. Elas se tornam pessoas já ardis. E assim, elas emaranham outras pessoas. Muitas vezes é através de recursos tecnológicos. Elas pedem para que outras pessoas mandem mensagem através das redes sociais, pode ser o WhatsApp. E aí essas pessoas que se deixam serem usadas, elas também caem na rede da armadilha. Elas também ficam emaranhadas. E se sair do emaranhado, vai sair totalmente desconfigurada, totalmente arranhada. E o Senhor Deus, ele dá chances e oportunidade para as pessoas. Então essa coisa de, eu fui tentado, alguém tentou me trazer para o emaranhado e eu simplesmente caí. Mas você teve também a opção, livre-arbítrio, de não entrar dentro do emaranhado. Quando alguém te pedir te usando para que você mande uma mensagem de WhatsApp para uma pessoa que esse grupo, vamos dizer o grupo, vamos usar o linguajar do grupo, que esse grupo de pessoas que estão aqui no emaranhado, eles querem de alguma forma prejudicar pessoas e simplesmente eles te acionam para que você mande mensagem através de rede de WhatsApp. Você tem o livre-arbítrio de dizer, não, eu não quero simplesmente me emaranhar. Porque depois que você entrar dentro do emaranhado, se você sair, você vai sair simplesmente com a imagem totalmente arranhada. Porque com relação ao plantio, ele é opcional. Agora a colheita, ela é obrigatória. Depois que você simplesmente plantou atos terríveis, você não vai ter uma colheita de bons frutos ou de acontecimentos felizes, uma vez que você simplesmente decidiu emaranhar-se. Uma vez emaranhada pelo mal, e que você teve o livre-arbítrio de não entrar nesses atos sorrateiros, você não sai mais com a sua imagem limpa, limpíssima. Você está totalmente emaranhada. E isso simplesmente é a colheita. Você deixou ser usado por um grupo de pessoas, por uma população de pessoas, para prejudicar pessoas específicas, e depois que você dá o seu sim pro emaranhado, você fica preso, e uma vez preso nesse laço, é bem difícil sair sem que o seu nome a posterior possa ser propagado quando tudo isso for descoberto. Pede sabedoria a Deus. Simplesmente aqui no texto que eu li, com a interpretação de Daniel, o rei Nabucodonosor poderia ter saído do seu emaranhado com as suas autociladas que ele próprio preparou ao seu ego, que estava inflado. Ele simplesmente poderia ter aceito a interpretação do sonho de Daniel e simplesmente ter evitado aqueles acontecimentos. Mas quando ele ouviu aquilo, ele começou a dizer, mas não sou eu, o rei Nabucodonosor, que construiu aqui a Babilônia e que com a força do seu braço, com a magnificência do seu braço, ou seja, um ego inflado,
ou egos inflados, ele pode levar à destruição, e realmente levou à destruição do rei Nabucodonosor, e a posterior, conforme já é sabido, seu império foi tomado pelos persas, e ele caiu e foi entregue na mão de seus inimigos. Ou seja, ainda há tempo de ouvir a boa palavra do Senhor e deixar-se ser convencido pela boa palavra. Mas se você quer continuar nos atos de emaranhados, você vai continuar sendo emaranhado. E se vocês, possíveis vítimas destas pessoas que estão no centro do emaranhado, ao serem contatados para fazerem partes, vocês podem dizer o vosso não, eu não quero, não aceito. Mas uma vez que vocês aceitarem, vocês também ficam emaranhados. Inclusive para aquelas pessoas que vocês mandaram mensagens de WhatsApp querendo muitas das vezes produzir o mal contra aqueles. Certamente as mensagens de vocês ficaram gravadas, tá? As mensagens de vocês ficaram gravadas. E não adianta depois falar, ai, não comenta não, que eu mandei essa mensagem, ou não comenta sobre essa ligação, porque você já está emaranhada. Você já está emaranhada. Você não disse o seu não quando você foi contatado. Depois que você começou a fazer parte do emaranhado, ficaram marcas registradas de que você usou também de artifícios. Então a melhor coisa é estar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, fora desses emaranhados, pedindo a glória do Senhor que cubra as vossas vidas de misericórdia, para que vocês não façam parte daquele grupo, daquela população de pessoas que estão calculando a prática do mal. E se você plantou, você vai colher. E aí quando chegar a colheita, não reclama não, tá? Não reclama não, porque você quis fazer parte. Então é isso, povo de Deus, sabedoria, povo de Deus, sabedoria. Temos os estatutos do Senhor e muitas vezes ele usam pessoas, assim como Daniel foi usado para alertar o rei Nabucodonosor sobre as suas loucuras de grandeza, mas não adiantou nada, porque lá segundo o texto, ele estava tão maravilhado com aquela grandeza que simplesmente ele não dava mais ouvidos para ninguém. E isso é soberba. E a soberba levou à queda do rei Nabucodonosor. E aí, permita que essa mensagem toque os vossos corações e que vocês sejam felizes na presença do Senhor, deixando que os vossos ouvidos fiquem sensíveis à sua palavra, ao som da voz do Senhor. É maravilhoso quando a gente deixa realmente ser guiado pela mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. E é isso. Bom domingo, que a graça de Deus vos acompanhe. Amém, amém e amém.